Olá, estamos aqui novamente do canal Tech for All para começar a nossa saga via o concurso da Serpro. Hoje nós vamos falar sobre dois conteúdos, o primeiro no formato de conteúdo propriamente dito, e o segundo vídeo serão as resoluções de questões baseadas no conteúdo que foi abordado. E qual que é esse conteúdo? O conteúdo hoje é Lei Geral de Proteção de Dados, que é um dos enfoques da prova da SERPRO. 10% da prova vai ser sobre isso, cerca de 10%. Então, o que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma lei que começou a ser modelada em 2018, entrou em vigor no meio da pandemia. Ela foi adiada no período, até para que as empresas se adequassem à LGPD e à própria pandemia, no caso, e ela deve ser seguida. Qual que é a premissa geral? Qual que é o raciocínio que nós devemos ter antes de falar da própria teoria e mostrar o link da lei? Inclusive, o link da lei vai estar disponibilizado no descritivo desse vídeo, juntamente, tanto no formato PDF, para que vocês façam download, quanto no próprio site da Secretaria-Geral da Presidência da República, tá? É uma lei de 14 de agosto de 2018, a Lei 13.709, com suas atualizações. Então, vamos lá. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o que é a lei? De acordo com as regras da LGPD, todo dado pessoal, informações que identifiquem diretamente ou possam identificar uma pessoa física, uma pessoa natural, deve ser protegida. A lei enquadra no conceito tratamento de dados qualquer atividade que nós pratiquemos, né, que tenha como objeto um dado pessoal, por exemplo, o número do CPF ou um nome. E quais são os direitos de quem detém essa o dado pessoal? Ele tem que confirmar a existência, tem que ter a garantia que esse dado está sendo tratado e que ele está protegido. O acesso a esses dados só pode acontecer sob autorização do próprio titular da informação, ou seja, nós, pessoas físicas, é que concedemos a autorização. Pode observar que todo site que a gente acessa e vai preencher um formulário, ele tem uma janelinha, um modalzinho, perguntando se a gente autoriza a nossa informação ali dentro, tá? A correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimação, bloqueio ou a eliminação desse dado pessoal desnecessário ou tratamento em desconformidade com a LGPD vai sofrer quaisquer sanções, ou seja, o dado, uma vez que é autorizado, ele tem que estar exato, completo e sempre atualizado. A portabilidade, da mesma forma, ela só vai ser portável, só posso conceder uma informação pessoal se a pessoa autoriza, tá? Isso, a portabilidade requer eu transmitir a informação pessoal de alguém só com autorização da própria pessoa, em qualquer hipótese, seja de empresa para empresa, produto para produto, serviço para serviço, fornecedor, tá? A eliminação, da mesma forma que eu autorizei o uso, a eliminação também deve ser é, tratada e consentida. Tá? Quaisquer ações com quaisquer dados de pessoa física deve ser com sua autorização. Essas são as premissas. A responsabilidade civil, tá? Tem dois agentes que vão estar descritos no artigo 5, no capítulo 6 e 8 da própria LGPD. E nós já vamos ver, né? O tratamento de dados deve ser fornecido, sempre seguir de acordo com quem controla a informação, tá? E de acordo com a autorização. De regra, como regra geral, a responsabilidade
do controlador, ou seja, uma vez que a gente autorizou para um site, para uma plataforma o nosso dado, ela tem responsabilidade, ela sofre sanções da lei, da própria LGPD, se quaisquer dados vazarem, vamos dizer assim, tá? Ela vai receber as sanções, enfim, é aplicável a qualquer circunstância dessa informação e lei de que venha tudo que possa levar ao vazamento de dados vai ser punido. Em premissa geral, a possibilidade de transferência internacional desse dado, né? A LGPD, na verdade, ela veio ela tem o seu berço na Lei de Proteção de Dados Europeia, tá? E para fins internacionais, a proteção de dados, ela também segue as mesmas regras, oferecer garantias, princípios que garantam a pessoa jurídica, que garanta a proteção da informação do dado da pessoa jurídica, junto a quaisquer meios. A autoridade qual que é a autoridade que vai interpretar e fiscalizar? A Autoridade Nacional, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável por educar os agentes de tratamento de dados que vão seguir a LGPD. E cabe ainda à ANPD a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Tá? Por 2 anos, né, ela deve ser transformada e, pelo menos por 2 anos, ela deve sofrer melhorias, atualizações. Tá? A GDPR é a Lei de Proteção de Dados Europeia que fundamentou a LGPD. Bom, agora nós vamos o quê? Acessar a própria Lei de Proteção de Dados. Tá aí. Tá? Então, no site do Planalto do Governo, nós acessamos e temos aqui a LGPD. Como que a LGPD, quais são os capítulos? O primeiro capítulo, nas disposições preliminares, o que a gente tem que observar? Observar os artigos do primeiro capítulo. Então, esta lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, aliás, eu diria até principalmente nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, ela garante a privacidade das nossas informações. As normas, no parágrafo único, diz que as normas contidas é de interesse nacional e deve ser observada pela União, o Distrito Federal e todos os estados, o Distrito Federal e todos os municípios, ou seja, a abrangência é nacional. Do município à esfera federal, passando pelo estado, e do governo federal até chegar no município, no nosso bairro, ou seja, é geral. Artigo 2. A disciplina da LGPD, né, tem como fundamento respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão de informação e comunicação e opinião de quem detém o dado pessoal, né, do próprio dono da inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Tem que garantir que esse dado não seja inviolado na sua intimidade, que tange a honra ou a imagem da pessoa, o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, os direitos humanos, o direito ao desenvolvimento da personalidade, a dignidade, o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Ou seja, é a premissa básica. A LGPD está aí para regular o básico, o respeito com as informações de qualquer pessoa. E essa informação deve ser levada a sério, essa é a premissa básica. E é esse o raciocínio que nós devemos ter quando se trata de LGPD. Tá? Bom, de uma forma geral, ele vai detalhar
né, quando está arriscado, aqui é que houve uma atualização dessa lei, então prevalece o não riscado, que é o último aqui na lei. É vedado o tratamento de dados que refere o caput, né, que daí tem as referências de lei, exceto pela tutela da pessoa jurídica, direito público. Enfim, ele vai estar descrevendo todos os detalhes da lei. Mas a premissa básica é o quê? A proteção da, dos dados de qualquer pessoa natural. E quem é o órgão controlador e operador que vai fiscalizar? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados da ANPD, que nem foi lido há pouco, foi comentado há pouco nos slides. Bom, o capítulo 2. O capítulo 2, ele detalha o tratamento dos dados pessoais, que também estava de uma forma geral nos slides. Tá? É entender a ideia. Pela ideia e fundamentação principal, a gente consegue, tem condições de determinar. Nas questões da SERPRO, ela é uma prova que a gente vai determinar se está correto e se está incorreto. Vai certo ou errado, certo ou errado, certo ou errado diante de uma asserção. Então, a gente precisa ter o conceito muito bem fundamentado para sentir maior segurança naquela afirmação. Em quaisquer dúvidas, é melhor a gente marcar os dois, certo ou errado, como se estivesse marcando talvez. Por quê? Qual foi o detalhe quando eu expliquei sobre o edital? Cada questão incorreta anula uma correta. Então, mais um ponto se você acerta, menos um ponto se você erra. Se você anula a questão, você não acerta e nem erra. Então, este é muito importante, este jogo é muito importante e ter a consciência, saber do conteúdo para sentir um pouco mais de tranquilidade na hora de afirmar o dado, né? Afirmar sobre aquela asserção é muito melhor. Bom, o capítulo 2, ele fala do tratamento dessa informação pessoal que nós autorizamos para um portal, por exemplo. Ele vai ser, né, realizado na seguinte hipótese: se a pessoa natural consente pelo titular, por obrigação legal ou regulatória, pela administração pública, o tratamento e uso compartilhado, por exemplo, quando a gente declara o leãozinho, tá? Então, o governo, ele trata os nossos dados pessoais, só que ele também deve seguir a LGPD. Realização de estudos de órgão, pesquisa garantida. Daí, no caso de pesquisa, ainda tem um fator fundamental, que é o comitê de ética, mas, como são dados pessoais, a LGPD vai atuar aí também. Enfim, o tratamento e o acesso a esses dados pessoais deve ser muito cuidadoso. Na seção 2, ele fala dos dados pessoais sensíveis. Tá? O que seria um dado pessoal extremamente sensível? O número do CPF. Tá? O número do CPF, hoje, pelo número do nosso CPF, a gente consegue o acesso a todas as informações de uma pessoa física, por exemplo. Tá? É possível saber quais instituições ela tem dívida, quais bancos ela tem conta, enfim, onde ela trabalha. Todas as informações são puxadas por meio do CPF. A seção 3 fala, em específico, dados pessoais de criança e adolescente. No caso de criança e adolescente, o melhor interesse, a legislação, consentimento específico dos pais ou responsável legal. Então, a criança e o adolescente, por ser menor, não responder legalmente por seus atos, ela possui um tutor, um responsável legal, que são seus pais, ou o próprio responsável legal. E são eles que consentem a autorização da sua informação. Daí, aqui um ponto importante, tá? Crianças e adolescentes tendem a se cadastrar muito em sites de jogos, A informação desse site também deve ser consentida pelo responsável legal, tá? Pelo seu pai,
não tem validade se não for assim. O término, a seção 4 do tratamento, o término do tratamento desse dado vai ocorrer em que situação? Se a finalidade, se o objetivo foi alcançado ou deixaram de ser necessários para a instituição. Ou seja, se a plataforma não vai precisar mais daquele dado, ela tem que cancelar o cadastro. Tá? Em linhas gerais, seria isso. Capítulo 3, os direitos do titular, ou seja, o dono daquela informação legal. Ou seja, eu, você, tá? As, o capítulo 4, o tratamento dos dados pessoais pelo poder público, ou seja, o poder público tem algumas regras em específico, deverá ser realizado pelo atendimento da sua finalidade pública, bem como a persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais do serviço público. Ou seja, o tratamento pelo funcionalismo público tem que cumprir rigorosamente com um objetivo final. Ou seja, se eu dei minha informação num órgão público para INSS, a finalidade é só o dado do INSS, por exemplo, um seguro, um auxílio-doença ou uma aposentadoria, por exemplo. Tá? Não mais que isso. Eu não posso brincar com a informação de ninguém. A responsabilidade, quando houver quaisquer infração por órgãos públicos, a autoridade nacional informa as medidas cabíveis para acessar aquela violação, ou seja, ele vai corrigir o quanto antes o ocorrido, aquele vazamento de dados. E a sugestão é sempre, isso para qualquer coisa e para a LGPD não vai fugir a regra, a adoção de padrões e boas práticas do tratamento de dados pessoais pelo poder público e para qualquer órgão. Capítulo 5. A transferência internacional dos dados. Somente é permitida nos seguintes casos, para países ou organismos internacionais que proporcionem um grau de proteção de dados adequados previstos na lei, ou seja, as leis de proteção de dados entre os países sejam compatíveis, e quando oferecer garantias de que os princípios serão cumpridos, tá? De privacidade. Os princípios de privacidade serão cumpridos. Os agentes, controlador e operador. O controlador deve manter os registros e as operações de tratamento de dados pessoais, especialmente quando baseado no legítimo interesse de ambas as partes, tá? O encarregado pelo tratamento de dados. Tá? O controlador, ele deve indicar quem é o encarregado por tratar aquele dado. Então, em termos práticos, qual que é o profissional que está fazendo aquele tratamento? Em documentos de software também, é muito comum. Nós temos a gerência, o GMUD, a gerência e configuração, tem o controle de versionamento inclusive de código, tá? Mas o versionamento dos próprios documentos. E quando a gente trata das diferentes versões do documento, quando sofrem atualizações, a gente precisa assinar. Tem ali o nome do fulano, do ciclano, que realizou aquela última alteração. Isso por quê? Eu tenho que indicar quem foi a última pessoa que manipulou aquele dado para ter a possibilidade de rastreamento, exatamente para o caso se aquele dado vazar. Então, o controlador, o órgão que é responsável por aquele dado deve indicar quem é o fulano, ciclano, beltrano que vai manipular aquela informação, tá? Responsabilidade e ressarcimento de danos. O tratamento de dados pessoais pode causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de dados pessoais. E para repará-lo, a fim de reparar, indenização é prevista, tá? É prevista. No capítulo 7, o óbvio. Segurança dos dados e as boas práticas. Seguir o óbvio. Adotar medidas de segurança técnica administrativa, tá?
boas práticas de governança. No capítulo 8, fiscalização, as sanções administrativas, tá? Os agentes de tratamento, em razão das infrações, ficam sujeitos às sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional e multa de 2% do faturamento da pessoa jurídica, ou seja, limitada ao total de 50 milhões de reais por infração, tá? Multa diária observada no limite do inciso segundo, ou seja, se, se vazar uma informação pessoal que causar dano à empresa, o órgão que permitiu o vazamento, não cumpriu a LGPD, sofre uma multa que pode, dependendo da empresa, vai falir, tá? Porque são 50 milhões de reais dia. É o limite total, né? Aqui. A publicação da infração deve ser apurada e avisada em sua decorrência, ou seja, houve uma falha, houve um vazamento de dados, ele deve ser divulgado para que a pessoa se proteja. Como assim? Ah, se foi vazado o dado, primeiro tem que resolver o quanto antes, mas a pessoa física ela deve alterar alterar suas senhas, por exemplo. A senha também é um dado sensível e é passível de alteração e que deve estar criptografado, pelo menos deveria estar criptografado nos sistemas. Bloqueio dos dados pessoais até sua regularização. Tá? Tem uma série de sessões que vão dar uma certa dor de cabeça, mas sempre seguir o bom senso. Tá? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como órgão que regula, né, que agente fiscalizador, ela deve observar tudo isso. Ó, autarquia, tá? A NPD ela tem autarquia de natureza especial, técnica e decisória para gerenciar, para fiscalizar, tá? Bom, o conselho, depois vocês podem estar lendo com detalhe, tá? E o capítulo 10, as disposições finais, em outras palavras, sigam uma lógica de proteção total à pessoa física, principalmente. Principalmente. Se você gostou desse vídeo, achou que ele contribui, curta, compartilha, clique no sininho para receber as notificações e até o próximo em que a gente vai pegar a prova de 2021 e responder as questões referentes à LGPD. Se você gostou do conteúdo apresentado nesse canal e deste vídeo em específico e acha e julga que ele contribui, colabora, curta, compartilhe, divulgue, ajude-nos a crescer. E clique no sininho para que receber as notificações. Muito obrigada. Até a próxima.